Dando Deus e eterno Pai que está no céu. Pai, nessa noite estamos aqui para aprender mais da Tua palavra. Aprender, Senhor meu Deus, meu Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Porque cremos, Senhor meu Deus, meu Pai, que toda a Senhor Escritura inspirada por Ti, Senhor, é apta para ensinar. Então, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, nos guiar, nos corrigir, nos discipular, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Graças nós te damos por estar aqui. Abençoa meus irmãos, a sua casa, as suas famílias. Abençoa aqueles que ainda hão de chegar. Em nome de Jesus é que eu te peço e eu te agradeço neste dia. Amém. 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 Podeis ficar à vontade. Pessoal, a gente parou aqui na página 3. Você já pegou a letra tirando? Página 3 aqui no ponto 4, no algarismo romano, tá bom? Que é um I e um Vzinho. Ponto 4 no algarismo romano, depois do I. 3 são dois Izinho, aí vem um Izinho e um Vzinho, que é algumas evidências da vocação pastoral. Tá bom? Nós estamos aqui na parte pastoral, tá ok? Aqui são alguns conceitos, mas mais para frente fica mais interessante, tá bom? Você vê aqui, ele vai falar sobre a família, sobre a situação financeira, sobre as provações que o pastor passa. Tudo isso é importante, porque a gente pensa que às vezes um líder, ele é o Superman, mas você vai ver que um líder, ele passa tudo que a ovelha passa. Só que ele age de maneira diferente, porque ele se tornou um líder espiritual diante de Deus, tá bom? Mas se você parar para analisar, ele tem luta na finança, ele tem luta com o filho, ele tem luta no casamento, ele passa todas as provações. Tem luta com o pecado, às vezes ele pega, ele erra, e aí como é que ele vai agir? Né? As ovelhas vão lá e falam com ele, e ele vai falar com quem? Entendendo? Então o pastor passa por tudo isso. Então a gente vai ver muita coisa ainda legal que serve pra gente, tá bom? Aqui no ponto 4, antes de eu falar, não sei se eu botei na aula passada o que é o significado do pastor do original, tá bom? Que eu gosto de sempre colocar para os irmãos. Tem duas vertentes, tá bom? No grego. Uma é poimen e a outra é episcopo, tá bom? Que é o quê? Que é aquele que guia, cuida e protege, tá bom? Ou seja, a função do pastor é o que? É cuidar, guiar e proteger, tá bom? Cuidar, guiar, proteger, ou guiar, cuidar e proteger, tá ok? E a outra palavra é vigia ou guardião, tá bom? O episcopo, tá bom? Essa vertente aqui é uma ideia de alguém que está na ponta, tá ok? Que está na ponta de um lugar para guiar, guardar e proteger, tá bom? Essa é uma ideia muito interessante, né? Foi até a ideia que aquele pastor Osiel, ele teve um estudo pastoral na Comiadeba, que ele deu esse exemplo aí, tá bom? Sendo que geralmente quem está lá na ponta, ele não é o dono do navio. O dono do navio é outro, né? O nosso papel, o líder, é só o que? Guiar. É estar lá na frente, na liderança e direcionando, tá bom? Sendo que o dono do barco é o próprio Deus. Okay? Então essa ideia aqui é uma ideia muito legal, daquele que vigia, daquele que está com o guardião, é uma ideia daquele que está lá no topo, né, observando, guiando. Se você for ver muito aqueles filmes de navio, você vai ver que tem um cara que fica lá em cima, tem tipo uma casinha assim, tem aquelas velas, né, grandona, que é uma vela, e tem tipo uma casinha que fica lá. Aí ficava com aqueles binóculos vendo se achava a terra, tipo isso. Então a ideia é isso aqui, alguém que está lá em cima, olhando, guiando, direcionando, dizendo, olha, bola para cá, bola para a direita, bola para a esquerda. Geralmente ele fica com uma bússola lá em cima, né? Teremos ir para o norte, sudeste, oeste, ele guia, tá bom? Mas nunca ele é o dono do barco, porque essa é a ideia que a gente tem que ter, que a gente não é o dono da igreja, tá bom? O pastor é aquele que guia, é alguém escolhido por Deus, mas a igreja é do Senhor, tá bom? Sempre temos que ter isso na cabeça. A igreja é do Senhor. E todo pastor, eu costumo dizer, todo pastor que ele age fora na direção de Deus, pode ter certeza que ele está muito perto de sofrer um fracasso, quando ele começa a agir segundo o seu querer e a sua vontade. Você pode ter certeza disso, tá bom? Porque ele sai, a gente costuma dizer que ele saiu da direção de Deus. Ele quer ir para onde ele quer agora. E ele quer levar a igreja para onde ele acha que tem que ser. Ou seja, já não é mais Deus, já não é mais a Bíblia, já não é mais a palavra. É o que ele quer, tá bom? E é o cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, eu tenho muito esse cuidado, né? Sempre falo com o meu pastor também para a gente ter esse cuidado,
sempre para estar guiando, direcionando o povo no centro da vontade de para onde Deus quer que a gente vá, ok? Para a gente não fazer a nossa vontade. E o nosso guia, a gente vai ver aqui que é a Bíblia, meu irmão. A Bíblia, ela confirma, ela direciona, ela mostra, ela fala para onde a igreja tem que ir. E o nosso papel é só obedecer e guiar o povo de Deus, tá bom? Vamos aqui por algumas evidências. O ponto 4 ele vai falar de evidências, tá bom? Bom, existem evidências bíblicas, tá bom? Ou seja, como eu falei, acabei de falar, a própria Bíblia ela confirma o teu chamado. Né? A gente consegue enxergar na vida do pastor que verdadeiramente ele está andando segundo a palavra de Deus, tá bom? Quando a gente fala de evidência, a gente fala de sinais, de características que mostram que aquele pastor está no centro da vontade de Deus. Por exemplo, se você vê um pastor que engana todo mundo, tu acha que a Bíblia vai confirmar o chamado dele? Não, porque a Bíblia ela não é conivente com isso, entendeu? Então, quando ele fala de evidências, ele está falando que a Bíblia tem que confirmar, tá bom? A própria pessoa, tá ok? Ela tem sua experiência com o Espírito Santo, tá ok? E o trabalho que ele faz é confirmado também entre os irmãos. Ou seja, é um conjunto de valores. A gente vê que através da Bíblia, né, através da unção do Espírito Santo na vida dele, através das ações dele no meio da igreja, tudo isso traz evidências que Deus está na vida dele, tá bom? Por exemplo, geralmente eu me considero, né, uma espécie de pastor evangelista, ok? Que é o que é a minha consagração hoje, tá bom? Sabe quantas vezes Deus já me deu o texto, aquele texto, e eu falar assim, Senhor, fala comigo, eu abri a Bíblia e caí lá certinho, né? Que diz assim mesmo, Paulo falando para Timóteo, cumpre as obras de um evangelista. Tá entendendo? É o próprio Deus confirmando o meu chamado, tá bom? Como algumas vezes, né, o meu próprio pastor já falou, Pedro, eu vou abrir uma igreja para ti. Eu falei, pastor, vai orar, bora orar. Aí o pastor, Deus ora, Deus não quer. Como também quando eu dirigi uma igreja, Deus mandou ir, porque eu já sabia que seria pelo espaço de tempo, né? Fiquei lá uns 8 meses dirigindo uma congregação. Por quê? Nós temos que ser guiados pelo Espírito, pela palavra e pelos trabalhos sérios. Quem está ao redor tem que ver aquele trabalho sendo desenvolvido, tá bom? Então isso tudo traz evidências que o quê? Que Deus está na vida daquele pastor. Agora vamos supor que eu, sem direção nenhuma, falo, ei, vem cá, tu está passando na rua, toma conta dessa igreja aí. Meu amado, aí tu vai ver os irmãos sair, tu não vai ver o trabalho andar, tu não vai ver discípulos desenvolvendo, tu não vai ver departamentos desenvolvendo, tu vai ver a igreja regredir em vez de ela ir para frente. Aí tu acha que Deus botou na mão do camarada dessa igreja? Não, entendeu? Ou seja, às vezes é o homem que coloca. Eu vejo isso muito acontecer em algumas congregações assim grandes, entendeu? Que eles trocam o pastor assim como se fosse cargo de função, tá bom? Como se fosse venda, né? O irmão que trabalha na venda aqui. Tu vai para Castanhal esse ano. Depois eu vou te tirar de lá, vou te mandar para o Paragominas. E depois tu vai para o Rio Grande do Sul. Tipo assim, entendeu? Que é uma coisa errônea que eu acho. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o líder ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É Deus que confirma, não é o homem que manda, tá bom? E o que acontece? Muitas igrejas acabam rachando, quebrando, entrando em discussões, porque fica claro ali que não é da vontade de Deus. Às vezes o irmão ir para um lado e ele quer ir, tá bom? Então a gente tem que ser guiado por Deus. O próprio Paulo, se tu for ver as viagens missionárias de Paulo, quando Paulo quis ir para a Ásia, Deus mandou ele ir para a Europa. Quando ele quis ficar na Europa, Deus mandava ele para a Ásia. E assim sucessivamente. Se Paulo era guiado pelo Espírito Santo, imagine a gente, meu amado. Imagine a gente tem que ser guiado por quem? Pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. As tá coisas bom? também tem muito disso, né? Tem. Não é só muitas Era uma tem. briga, era Isso. revolta, era faca, era expulsão. Tem muito. Tirava o pastor, aí Isso. e aí os irmãos ficavam, eu digo, mas Isso. esse vai crescer desse jeito. Aí é porque o método é justamente para o povo não se apegar no pastor, entendeu? Eles fazem isso para o povo não se apegar no pastor, porque eles têm medo que se o povo se apegar no pastor, ele pode o quê? Achar, ele tira a placa e faz o ministério, os famosos ministérios pequenos, que toda igreja tem, igreja grande tem medo dos ministérios pequenos. Essa é a verdade, tá bom? Tem medo da desmembrar, eles têm medo de desmembrar. E não é só a Assembleia de Deus, é porque a gente conhece mais sobre a Assembleia. Quando lá é assim, Deus é amor, é assim. Batista, presbiteriana, até a católica está assim. A católica está rachada, o que tem de comunidade católica que desmembrou do Vaticano e agora
é uma comunidade, a gente chama de católica reformada, né? Os camaradas pregam que nem a gente mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Alguns nem seguem mais os santos, tá bom? Então a gente vê aí, tá bom, que não é só a Assembleia de Deus, é porque a gente tem mais conhecimento da Assembleia, né? Mas se tu for ver, meu irmão, todas que tem aí tem esse tipo de situação, tá bom? Então, mas o que é importante é a gente ver essas evidências na vida do pastor, tá bom? Olha, por exemplo, eu estava conversando com o pastor aí, ele falou, Pedro, vai ser 25 anos aqui, 12 anos a igreja vai fazer. Aí eu falei, pastor, o senhor está quantos anos? Ele falou, estou 5 anos. Eu falei, glória a Deus, né? Ganhou a alma, está discipulando. Tem gente que sai porque faz parte do ministério sair pessoas, né? Tem gente que se desvia porque também faz parte. Eu costumo dizer, todo mundo que desvia é culpa do pastor. Não, senão Jesus também ele foi o maior pastor, e o maior pastor do mundo perdeu uma ovelha. Imagine a gente, entendeu? Por quê? O ensinamento é dado, mas aí entra o livre-arbítrio e a pessoa muitas das vezes não quer. Se a pessoa não quer, o mesmo ensinamento que Deus deu para Pedro, Tiago e João, Judas também recebeu. A diferença é que um deu lugar para o inimigo, para Satanás no seu coração, e os outros deram lugar para o Espírito Santo, tá bom? Então faz parte, tá bom? Faz parte da gente, muitas das vezes, a ovelha se desgarrar, não querer. Qual é o nosso papel? É isso aqui, ó. Está aqui o original da palavra. Cuidar, guiar e proteger, tá bom? E vigiar, tá bom? E agir como um guardião, direcionar a sua igreja. Mas tem gente que quer sair debaixo disso aqui, não quer ser cuidado, não quer ser guiado, não quer a proteção de um ministério, tá bom? Não quer ser direcionado pela vida de um pastor, porque ele acha que ele já viu um anjo e ele acha que ele é o santo. Tem muita gente assim, é verdade. Muita gente assim, tá bom? Só que ele foge, né, dos padrões da Bíblia, ele foge daquilo que Deus tem para a vida do cristão. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Então essas evidências tem que ter. Se Deus te chamou, tem que ter uma evidência bíblica. Deus vai falar contigo na palavra, tu pode ter certeza. Deus vai se revelar para ti, Ele vai mostrar para ti. E não só para ti, Ele vai confirmar isso na vida de outros irmãos. Tu pode ter certeza disso, tá bom? Tanto pela palavra como pelo Espírito. E tu tem que ter obras, não tem jeito. Tu acha que Deus vai ungir um camarada? Vamos supor, Deus vai ungir um camarada, que ele só senta na igreja dele, ele não ensina, ele não ajuda o pastor dele, ele não está disposto, tudo que o pastor fala, irmão, me ajuda a fazer isso, ele fala, não dá para mim. Tu acha que ele vai ungir um camarada desse, pastor? Não, porque ele não tem obras, meu amado. A gente se torna antes da gente ser, sabia disso? Pode ver os irmãos que trabalham no ramo de vocês, antes de vocês se tornarem um cargo alto, vocês já eram tão bons. A pessoa só viu o talento na tua vida e falou, toma, está na hora de tu crescer, porque tu já exerce a função. Entendeu? Por exemplo, antes de eu ser o que eu era, meu amado, eu já ajudava o pastor, já pregava, já dirigia culto, já dava estudo, já fazia batismo, já pregava, ajudava o pastor em várias áreas. Já tinha o que? As obras, já tinha as evidências. Tá bom? Olha, a terceira é o trabalho feito pelo servo do Senhor. Já tinha trabalho, meu amado. A palavra obreiro no original, que agrega todos os departamentos da igreja, a gente pensa que a gente costuma chamar o obreiro só o irmãozinho, não. O obreiro é do mestre até o último. A palavra obreiro no original é trabalho, meu amado. Tá bom? A palavra obreiro significa trabalho. Por quê? Do mestre ao porteiro é trabalho. Trabalhar para Jesus. Deus não quer te dar talentos, conhecimentos, poder do Espírito Santo para te não trabalhar para Ele. Tudo que a gente faz, só de você estar aprendendo aqui, é para trabalhar para Ele, meu irmão. É para exercer, tá entendendo? É para ir mesmo, botar a mão no arado e dizer, eu quero. Ou vou dirigir um departamento, ou vou ajudar meu pastor em um grupo, né? Vou chegar para o meu pastor e dizer, pastor, eu estou disposto a lhe ajudar, ok? Pode contar comigo se eu precisar. Precisar dirigir um culto de rua, estou aqui. Se eu precisar de ir para dirigir um grupo, estou aqui. Aí o pastor vai e te coloca. Aí a gente fala, olha, toma aqui, ó. Mostra teu trabalho aqui. Então, esse aqui eu não queria. Queria todos menos esse. E sempre Deus dá aquilo que tu não quer. Sempre acontece isso. Tá bom? Mas o interessante é você o quê? Mostrar o teu trabalho. Dizer, eu quero. Tem que ter trabalho, tem que ter obras. Tem que querer, meu irmão. Tá bom? Que é o que eu acho mais errôneo hoje em alguns departamentos, é o camarada virar um líder, virar um pastor e nunca nem trabalhado para ele. Tem nome, mas não tem obras. É verdade. Eu já passei por isso.
Já teve gente de outro ministério, já chegou muita gente do meu ministério. E aí, meu irmão, tudo bom? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Aí o pastor Pedro, treina esse obreiro aí. O camarada já é presbítero, já é até pastor. Já chegou lá na igreja, são até pastor. Ah, chegou um casal de pastor, se apresentou na igreja. Pedro, é contigo aí. Tá bom, pastor. E aí, meu pastor, tudo bom? Tudo bom. Pastor, tem um evento amanhã, bora. Chegamos lá, todo mundo carregando cadeira. Pastor, pegue 10 logo. Diácono pega mais 10. Eu vou levar mais 10 aqui no meu ombro. Aí já ficou assim, mano, não faça isso aí não, irmão. Eu falava assim, não é obreiro, aqui é trabalho, meu irmão. Aqui não tem cargo, função, aqui todo mundo trabalha. Aí, então bora, né? Vai lá, ajudou. Mas não dura 2 meses lá na igreja. Ó, pega o beco. Porque, meu amado, para mim, quanto maior tu é, mais trabalho tu tem que dar na obra. Jesus lavou os pés dos discípulos, meu. E quem não deixou lavar, Jesus falou para Pedro: se tu não deixar eu lavar, tu não tem parte comigo. Sabe o que é isso? Jesus foi humilde, se humilhou para mostrar que no reino dos céus o maior tem que ser o menor. O maior tem que ser o menor. Não tem essa de não, eu sou isso, eu sou aquilo. Claro que cada um tem a sua função. Você já parou para analisar por que um pastor para de limpar uma igreja? Você já parou para analisar? Ele para de sair porque muitas das vezes o pastor deixa de limpar uma igreja, mas ele tem que saber, porque ele veio de lá. Ele veio lá do serviço, ele veio dos primeiros trabalhos que tem numa obra. Mas por que ele para? Porque ele passa a ter outras atividades mais pesadas. Ele tem que orar pela igreja, ele tem que guardar, ele tem que cuidar, ele tem que guiar. Então muitas das vezes ele não tem mais tempo para fazer esse tipo de trabalho. Ele não tem mais tempo de fazer mais esse tipo de trabalho. Aí entra o quê? Os obreiros que estão começando, que vão ajudar o seu pastor. Mas não é que ele não tem que fazer. Tem situações que ele vai dizer, não, vou ter que fazer. Vou ajudar. E tem que saber, porque se ele não souber, como é que tu vai falar algo que está errado se tu não sabe? Ao contrário do pastor Ed aí, agora a gente estava aí desde as 13 O pastor acabou de chegar, o pastor está com uma ferramenta na mão aí, ó. Tá entendendo? Isso, parafusadeira, martelo. O senhor deve dizer, olha, tá aí, ó, se vira que eu sou pastor. É com você, o pastor não faz isso. Não, meu irmão. Tu entra na igreja, quer ver? Se chegasse qualquer pessoa de fora aqui na brasileira, muitos não iam saber quem é o pastor. Por quê? O pastor ele se torna uma ovelha tão igual a vocês, porque na cabeça dele ele não é melhor do que ninguém. A função dele só é um pouco mais de responsabilidade. Mas ele não tem aquele negócio de dizer eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meu irmão. Estou para ajudar. E é isso. Um pastor tem que ver essas obras na vida dele. Tem que ver trabalho, tem que ver evidências. Ele vai lá e vai o quê? Corrigindo, direcionando, colocando. Tá bom? Que nem na minha igreja eu falo para o pessoal, eu boto os irmãos para pregar na igreja. Se dependesse de mim, só eu pregava na minha igreja. Primeiro, que eu amo pregar. Segundo, qualquer texto que eu abrir aqui pela graça do Espírito Santo e pelo dom que Ele me deu, eu consigo explanar. E eu gosto de pregar. Eu falo para os irmãos, olha, tem vezes que eu estou doido para pregar, eu amo pregar a palavra. Se eu pudesse, eu pregava todos os cultos da minha igreja. Só que eu entendo que se eu pregar todos os cultos, a igreja não anda. A igreja não desenvolve, os outros irmãos não desenvolvem. Está entendendo? Se só eu dirigir o culto, os outros irmãos não desenvolvem. Se só eu louvar, os outros departamentos, as irmãs que louvam também não desenvolvem. Então a obra precisa ter continuidade. Então se eu aprendo a pregar, eu vou ensinar quem quer. Quem quer levanta a mão. Então bora estudar, você vai virar pregador e pronto. Coloca para pregar, que pregação é muita prática também. Pratica e vai desenvolvendo. E assim sucessivamente. Mas tem que ter trabalho. Essas evidências tem que ter aqui, tá bom? Tem que ter essas evidências bíblicas, espirituais e serviço, trabalho. E pastor, a pregação ela é treinada? Não, a pregação, eu costumo dizer que tu tem que aprender o texto. O teórico é bom, sabe? Por exemplo, eu vou pregar sobre Davi. Se eu não tiver o texto na minha mente, eu vou pregar ovo e mortadela. Em vez de eu começar a falar quem era Davi, de onde Davi veio, por que Davi estava lá, o que aconteceu com Davi, o que o texto está dizendo, qual é a intenção da palavra, aí eu vou começar a dizer, irmãos, hoje eu comi ovo com mortadela e eu estou aqui pela graça. Carreguei meio metro de areia, estou cansado, estou com uma dor da coluna, mas eu estou pregando a palavra, eu todo mundo dá glória. Isso para mim não é pregação, entendeu?
Isso para mim é desabafo. Tem que conhecer, né? Isso para mim é desabafo. Não, irmãos, Pai Senhor, abre a sua Bíblia. Não é para pregar? Abre a Bíblia. Pode ir para qualquer lugar que eu vou, abre a sua Bíblia. Não tem nananim, nananã. Meu papel é pregar. Abre a Bíblia, lê o texto e prega, meu amado. Desenvolve. Aí eu tenho que conhecer o texto. Aí a aplicação quem dá é ele. Tá bom? A aplicação quem dá é ele. Por exemplo, eu não gosto de preparar nada, eu gosto de conhecer o texto. Vou pregar sobre isso, eu leio o texto 1, 2, 3, 4, 5, pego o significado das palavras. Se eu for pregar sobre o pastor, vamos supor que eu vou pregar o que é um pastor, tema do culto. Vou pregar aqui na feira, o que é um pastor, vou pegar isso aqui, ó. Vou lá, faço um estudo, pesquiso a palavra, o que significa, o que diz no grego, no original. Quando eu chego lá, aí o que eu ia fazer aqui, ó? Eu ia no dicionário tanto português como grego. Aí o que eu ia fazer? Eu ia montar um sermão aqui, ó. Olha como tu pode montar um sermão. Aí tu vai ver o que é guiado. Só quando tu fizer um estudo aqui vai te dar trocentos assuntos. Aí tu vai na outra vertente. O que é cuidado? Pesquisa o que é cuidado. Aí depois tu vai pesquisar o que é proteger. Olha só de subtemas que eu posso ter aqui com você. Que eu faço uma pregação de 1 hora brincando, meu irmão. Aí depois eu vou. Mas a Bíblia também diz, a outra vertente do pastor é aquele que vigia. Tu começa. Aí daqui tu pode trazer texto da Bíblia, tu pode trazer um breve testemunho, tu pode trazer exemplos bíblicos, tá bom? Mas a Bíblia também diz que aquele que guarda é uma espécie de guardião. Tu vai lá, pesquisa, ó. Meu amado, quando tu for pregar, tua mente está cheia de conteúdo. Por quê? Porque tu está com conteúdo na tua mente. Aí, meu amado, isso, como a pastora costuma dizer, você já falou para vocês, Deus te usa em cima daquilo que tu tem. A pastora Maria do Carmo gosta muito de falar isso. Eu tenho tudo isso, Senhor. Eu parei, eu estudei, eu pesquisei, preparei todo o texto na minha mente, eu tenho conhecimento do que eu vou pregar. Aí o Espírito Santo começa. Aí o Espírito Santo começa a dizer assim, ó, fala para a igreja que o teu pastor está te guiando hoje. E isso é coisa que Deus dá na hora. Que Deus manda falar. Eu não preparei isso em casa. Olha, desde quando eu vou chegar lá, eu vou dizer que Deus, vou mandar todo mundo levantar a mão e dizer que Deus está guiando o seu povo. Pelo amor de Deus. Não, eu vou conhecer o texto. Em cima daquilo que eu tenho, o que Deus mandar, eu vou falar. Por exemplo, eu prego muito assim. Porque, tipo assim, eu sou muito dependente do Espírito Santo. Eu gosto de ser dependente dele. Mas é legal também tu preparar um sermãozinho. Eu vou falar desse ponto, depois desse. Eu vou começar aqui, vou desenvolver aqui, depois eu vou concluir aqui, tá bom? É bom, como eu falei. Quem é pregador, tem que aprender o texto. Organizar, começar com uma introdução. Para que serve uma introdução? É para preparar. Tipo uma redação no Enem. Tu vai falar de racismo, tu pode introduzir o que é o racismo. O racismo é assim, em 1900, tu pode trazer um contexto histórico, em 1900, Martin Luther King brigou para libertar o povo da escravidão, entendeu? Aí, depois tu vai desenvolver a palavra. Eu costumo dizer que a introdução vai dar o sabor. Na introdução o povo já faz, meu Deus, a palavra vai ser uma bênção hoje, né? Agora quando o camarada começa com uma introdução meio devagar, o camarada nem quer saber do resto. Pastor, eu perguntei porque eu já vi, por exemplo, alguns obreiros e até mesmo um pastor, o cara, claro, ele ficar por dentro da leitura do texto. Sim. E depois assim ele começar a treinar a pregação, né? Sim. Porque tem pregador que ele começa pregando, lendo a palavra, falando de Daniel, de Paulo e tal, ele começa lentamente, né? Sim. Lentamente. Aí no meio da pregação ele já eleva a voz todinha, no final ele está gritando. Sim. Né? Então eu já vi muitos assim treinarem. Eu achava até um pouco estranho isso daí, porque é o seguinte, tinha um pastor que vinha aqui na igreja, irmão Kézia, eu ficava assim, me dava uma agonia. Me dava uma agonia muito grande. Não é irmão Francisco não. Não, porque ele forçava tanto a garganta dele, porque eu pensava que olha, tu olhava para os olhos dele, parece que ia pular o olho do cara, de tanto ele forçava, eu digo, meu Deus, vai estourar a corda vocal desse tamanho.
Dava lugar o profeta, mano. Não assim com o intuito de menosprezar ou de querer banalizar. Eu costumo dizer, por exemplo, o modelo de pregação, independente se o camarada fala lento ou gritando, ele tem que ser direcionado por Deus. Ele tem que querer imitar ninguém, ele tem que ser aquilo que Deus usa ele. Se Deus usa ele assim, amém, entendeu? Pastor, eu pergunto porque eu sei que uma das suas habilidades é ensinar. Sim. E o senhor gosta muito de ensinar, né? Não é à toa, o senhor gosta detalhadamente de explicar. Então isso é muito bom, isso faz bem para a gente, né? Para esclarecer nossas dúvidas. Porque num momento como esse é muito bom realmente quando o pregador sente a presença do Espírito Santo. E ele por si só mesmo, ele já entra, não porque ele treinou, né? Para ele poder gritar e tal, essa coisa toda, né? Eu costumo dizer, eu acho que é algo natural, entendeu? Se a pessoa força, eu já conheci muita gente que quer imitar um Júnior Giovão da vida, vou pegar aqui nem um Júnior Giovão, fazer até a introdução do Júnior Giovão, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Olha, pastor, uma vez veio, rapidinho, desculpa, pastor. Uma vez veio um pregador aqui, um garoto novo. Sim. Até o minuto dele ser apresentado, eu não sabia que ele ia pregar, né? Rapaz, professor, quando ele entrou para pregar, eu olhei, olha, esse aqui é o pregador fulano e tal. Franzino ele, pastor. Dava nada. Franzino. Eu conheço eles assim. Ninguém esperava nada, irmão, desse cara. Mas olha, quando ele falou no microfone, que ele disse, boa noite, chega a voz dele, saiu rabeta, parece um trovão. Eu sei quem é o cara. Sabe quem é? Esse, eu acho que é isso. Conheço todos os pregadores daqui a pouco. Olha, pastor, Olha, você não, pastor. Ali é talento, né? Voz pura. Quantos essa noite? Quantos essa noite? É o cara que fala lá em casa. Ali não tem o que fazer, é a voz do cara, entendeu? É a voz dele, se tu falar. É a voz dele. Então ali é o próprio Deus. Então, tipo assim, Deus deu aquela voz para ele, amém, Deus quer usar. Aí ele não posso, o que ele não pode? Eu e o Senhor querer lá, querer imitar a voz dele, entendeu? Aí não dá. Tá entendendo? Então é tipo isso, é por isso que eu costumo dizer, pregação, o teu papel é estudar, reter o que é bom, e a gente que é ouvinte, por exemplo, vocês que são ouvintes de pregadores, é examinar tudo e reter o que é bom. O que não é bom eu vou tirando, entendeu? Vou tirando, que é o que a Bíblia ensina, examinar tudo e reter o que é bom. Isso, meu amado, no dia que a gente aprender a fazer isso, é um segredo do meu ministério, reter tudo e reter só, examinar tudo e reter só o que é bom. Meu amado, tô nem aí, o que chegar para o culto, o que ele fez de errado, eu nem sei, porque eu só enchi a minha mente e a minha alma daquilo que é bom, tá bom? O que não é bom, vocês vão tentando tirar, porque se não acrescenta, para que eu vou guardar, entendeu? Então, isso é para tudo, isso aqui serve até para a vida profissional da gente, tá bom? Se tu ficar olhando para um mal funcionário, não, vou pegar o que é ruim, não, vou me espelhar no bom e reter no que é bom, tá bom? E assim a gente vai ter uma aula só de pregação, tá bom? Não se preocupe não. Vamos aqui para o ponto 5, as qualificações exigidas para a vocação. Isso aqui é muito bom. Alguém tem Bíblia para mim? Trouxe Bíblia na minha? Abre aí comigo em 1 Timóteo 3, 2, tá bom? Está no Novo Testamento, isso. O irmão aqui trouxe para mim, o senhor abre em Tito para mim, ver se o senhor acha Tito 2, 7. Depois de Timóteo. 3, 2. 1 Timóteo 3, 2. 1 e 2 Timóteo, está aí o Tito. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Deu o seu aí, meu irmão. O seu é 2, 7 e 8. Alguns textos que eu coloquei legais aqui para a gente meditar. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. 8 também, né? Isso. Linguagem sadia e imprevisível, para que
o adversário seja envergonhado, Ponte. não tendo indignidade nenhuma que quer dizer nosso respeito, a dizer nosso respeito. Sim, ou seja, o camarada vai ter o que falar de ti, tá bom? Ou seja, vida moral ou caráter, já está dizendo tudo. Moral é o que? Padrão, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom. O pastor ele tem que tentar não, ele tem que ter uma vida moral boa, gente, tem que ter. Se o camarada do pastor, o camarada mexe com a mulher dos outros, não paga, é mentiroso, fofoqueiro, tá entendendo? Ignorante, maldizente, cria inimizade com todo mundo. Tu acha que ele vai ter moral para ser pastor de uma igreja? Não vai, meu irmão. Ele não vai ter moral nenhuma, tá bom? Então, aí como a irmã leu e o irmão Francisco leu, são alguns requisitos, tá bom? Tem que ser íntegro, sincero, hospitaleiro. Meu amado, é uma série de características, tá bom? Na vida moral. Tem uma vida moral boa. Eu costumo dizer que tem ímpio que tem vida moral melhor que crente e pastor. Tá entendendo? Conheço pessoas ímpias que têm uma vida moral melhor do que alguns crentes e até pastores que eu já conheci. Porque são bons pagadores, não mentem. Já vi ímpio dizer, eu estou aqui, ele vai estar lá. E eu já vi pastor dizer, eu vou estar lá. Se tu amanhecesse 2 dias lá, ele não ia chegar. Porque a dela foi 1 Timóteo 3,2. Ou seja, o camarada não tem vida moral, meu amado. Eu me policio muito em falar que eu vou, eu não vou. Tá bom? Aí o pastor Gabriel falou, Pedro, que era meu aniversário, eu queria que tu fosse lá. Eu falei, tá bom, vou verificar, porque eu sou casado, eu vou falar com a minha esposa, se ela quer ir, se ela não quiser ir, eu vou falar, tudo bem, eu ir sozinho, tem algum problema, você vai se sentir sozinha? Não, ela falou, não, mas eu vou contigo e tal. Falei, mas a gente vai ficar rápido lá, porque a gente tem compromisso à noite. Pronto, aí ele falou, pastor, eu vou. O pastor, tá bom, então eu fui, tá bom? E a pessoa chega assim, pastor, não, pastor, eu vou. Pode contar comigo, a minha presença é fixa. Aí o pastor, a pessoa, não vou, pastor, vai estar até lá hoje me esperando. Ia esperar um outro aí, de 32 anos, né, para ver se eu ia chegar. Isso é chato, ó, para mim quem não cumpre isso, não cumpre outras coisas também. Então, tipo assim, a gente se tem que... eu não vou, se eu vou isso. Tá? Pô, a gente sabe que existem os imprevistos da vida. Os imprevistos das vidas, eles têm que ser falados na hora. Eu digo, nada, pastor, eu ia, mas aconteceu isso, o Senhor já me perdoa, tá bom? E detalhe, a gente sabe quando é um imprevisto, quando a pessoa não é acostumada a fazer aquilo. Então a gente viu que foi, por exemplo, a irmã aqui acostumada certinho na bala, tudo que ela faz sempre, tudo que ela fala que vai fazer, sempre ela está lá. Aí acontece um imprevisto, uma vez no ano, aconteceu isso, alguma coisa mais importante, principalmente na sua família, ou algo importante, e não deu para ela ver. A gente viu que realmente foi um imprevisto. Né? A gente viu que realmente foi um imprevisto. Mas avisa. Mas meu amigo, a gente avisa. Agora aquele camarada, já é ao contrário. E esse aí, meu irmão, nem confia na palavra dele. Porque já é ao contrário. Já é difícil ele falar uma coisa que ele cumpre. Né? E isso é triste. Tu acha que a pessoa pegar um camarada desse um dia e o pastor dizer, toma, vira pastor da igreja. Deus fala assim, sim, não. Seja a vossa palavra assim, sim, não? Sim, não, tá bom? Ou seja, só isso. tem que ter convicção. Olha, quando alguém me convida para pregar, eu falo, eu vou verificar. Não, mas eu queria saber agora. Eu falei, irmã, agora não dá, porque eu tenho que falar com meus pastores primeiro. Tá bom? Se a senhora quiser agora, eu não vou poder lhe dar a resposta. Se a senhora quiser dar de outro pregador, a senhora pode ir, porque eu tenho que falar com eles. Porque eu não sei se eles marcaram algum evento por dia, eu não sei se eles vão precisar de mim em outro lugar. Entendeu? Olha, por exemplo, o pastor Hélio falou para mim assim, Pedro, vai ter o aniversário da igreja no dia 25. Né? Aí ele falou para mim, eu queria que tu viesse dia 25. Aí eu falei, pastor, dia 25 eu vou estar lá no Acará, com o ciclo de oração. Meu pastor presidente vai viajar para Manaus, vai resolver um problema lá em uma semana, então eu tenho que ir para o ciclo de oração. Eu costumo dizer, tem que ter um homem, sempre tem que ter um homem. Né? Se eu mandar 15 mulheres para o interior, no meio do mato, sem nenhum homem, vai eu, vou levar mais alguns obreiros, tem que estar, a igreja tem que estar junta nesses eventos. Entendeu? Então eu falei, pastor, não vai dar para mim. Vou falar com a minha pastora para ver se ela me libera para mim estar domingo aqui com os irmãos, tá bom? Prestigiando o aniversário, né, fazendo parte com os irmãos aqui da igreja brasileira. Ele falou, tá bom, pastor, vai lá e verifique, tá bom? Eu já falei com a minha pastora, tá de responder, tá bom? Aí se ela me confirmar, aí eu vou confirmar com ele. Mas eu ainda não confirmei com o pastor Hélio. Por quê? Porque um dia eu vou estar no Acará e no outro dia eu tenho minha igreja. Eu congrego, eu tenho pastor, eu tenho liderança.
Eu não sou da minha igreja assim, eu comunico, né? E se dá. Então ela vai ver, aí se der, eu vou estar aqui. Se não der, amém. O pastor também vai entender. Mas uma pessoa, assim, as pessoas da igreja, quando elas demoram para entender isso, sabe? Isso. Igual tem gente que viaja e não tá nem aí. Ele some, aí não fala. some, não sai, não fica debaixo da bênção. Isso. Né? É bom comunicar, é bom. Eu sempre costumo dizer, eu sou uma pessoa que eu gosto de comunicar. Eu gosto de comunicar. Para mim, a comunicação é fundamental em qualquer área da sua vida. Tanto no casamento, como com os filhos, como na igreja. Sem comunicação, para mim, meu amigo, a ovelha fica perdida, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe onde é para ir, ninguém sabe o que é para dar, ninguém sabe o que é para levar, ninguém sabe o que é para dizer. Ainda tem irmãos que dizem assim, irmã, né? Não, eu não gosto de mandar mensagem. Que negócio de não gosto, rapaz? Tem É aquilo que eu costumo dizer. Para Deus, eu deixei várias coisas que eu gosto, entendeu? Então tipo assim... Não é o que você gosta, é sobre o que é para ser Isso. para fazer. Por exemplo, eu gosto. Eu não gosto, eu posso dar um exemplo, eu não gosto de bater foto, mas para Deus eu bato. Certo. Entendeu? Eu não gosto de mandar mensagem, mas para Deus eu mando. Chegar a entender Isso. Isso faz parte da renúncia, sabia? Isso faz parte da renúncia. Isso faz parte da renúncia. Porque você está renunciando a algo que você não gosta pela necessidade da. Pastor, quer ver eu ficar chateada? Eu lhe passo uma mensagem sobre a igreja, sobre mensagem mesmo, né? Sobre o negócio. Você vai lá ler, olha e não diz nada. Pastor, eu fico muito chateada com o crente que faz isso. Ela fica tripulada. Eu fico chateada, eu falo, não passo mais perguntando nada mais. Sabe por quê? Porque se a gente está perguntando, a gente quer uma resposta. Eu não estou conversando. Eu sempre costumo dizer, eu falei para alguns irmãos lá na igreja, irmão, se você lê uma mensagem, isso é falta de educação também, entendeu? Eu acho. Se você não sabe o que responder, bota uma palavra muito fácil. Eu vou verificar e aviso. Pronto. Aí a pessoa pelo menos sabe que você leu e a pessoa está aguardando uma resposta sua. Aí se a outra pessoa tiver pressa, vai dizer, tá bom, mas eu preciso da sua, por exemplo, irmão Nelson, eu preciso da sua resposta até amanhã à noite, pode ser? Aí o seu irmão Nelson vai lá e manda um joinha, entendeu? Então, às vezes mais simples. Às vezes eu costumo dizer assim, estou no aguardo. Eu faço isso porque para não ser tão educado. Mas pastor, o problema é que esse joinha é quando é do irmão Herbert, que tem só metade do dedo. Tá que nem meu pastor também é assim, não tem jeito, né? Meu pastor também é assim, meu pastor brinca, ele fala que ele perdeu o dedo tocando teclado. Ele não pode ver o Gabriel que ele fala isso. Então, gente, tem que ter essa vida moral. Se não tiver essa vida moral, muito provavelmente o ministério dele vai ser um ministério, costumo dizer, que as pessoas vão olhar e vão dizer, isso daí, pastor da boca para fora. Desacreditar. Isso. Não tem verdade. Aí, complica, tá bom? Vida intelectual e capacidade de administrar. Ou seja, isso aqui eu costumo dizer que existem exceções, tá bom? Mas geralmente Deus vai chamar um líder sabe administrar. Né? Os irmãos, que eu tenho irmão empresário aqui. No ramo de vocês profissional, vocês não tinham que saber administrar? Sim. O dia que há, agora da viagem, quem está ali, quem está cá, quem vai para lá, quem tem que ter aqui. Pastor é a mesma coisa. O pastor ele tem que saber administrar. Eu já fui em igreja que o pastor olha para a igreja dele, mas o pessoal só está faltando botar fogo e ele não faz nada. Por exemplo, a irmã falou que tem restaurante. Se ela chega num lugar que a mesa está no telhado, você vai ficar quieta? Você vai chegar lá um pouquinho e deixa a irmã, o que você está fazendo no telhado? Não é verdade. Não, tira isso daí. O pessoal está comendo, o pessoal botou lá coisa de lixo do lado de uma mesa do povo comendo. Aí a senhora chega lá, o que aquele lixeiro está fazendo? O pessoal está comendo e a boca do lixo lá virada para a mesa. Não pode. Porque um líder, uma pessoa que administra, ele tem que ver e organizar, não está errado. Vai lá e tira ou peça para alguém tirar. Organizar, isso é administração. O que é administrar? Tu colocar pessoas no lugar certo, tá ok? Para que o funcionamento de uma empresa possa andar. Tu acha que se numa igreja não tiver administração, ela vai andar? Não vai. Quem é que vai fazer o devocional? Quem é que vai dirigir o culto? Quem é o pregador? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Se não tiver administração, meu amigo. Já desse eu estava vendo um vídeo dos pastores que não foram para o culto.
Mandaram o culto, fizeram de propósito, tem um vídeo na internet. Eles faltaram o culto de propósito. Faltaram não, eles estavam, vamos supor assim, 1 quilômetro da igreja parada no carro, para saber ver qual era a atitude dos obreiros dele. Mas aí mostra o que? Uma igreja sem direção, como ela seria. Um ia olhar para a cara do outro, dirigir tu ou dirigir eu? Tu prega ou eu prego? Ou tu faz isso ou eu faço aquilo? Entendeu? Então a importância de um líder. Eu já fui em igreja que os pastores são omissos, não administram a sua igreja. É verdade. Ele fala, não, pastor, o senhor está errado. O senhor é o líder, não. Aí eu já vi o pastor falar assim, que eu espero a iniciativa dos outros. Não, tem coisa que é o senhor que tem que fazer. Iniciativa é outra coisa. Iniciativa é quando tu está fazendo um trabalho, o irmão se propôs a lhe ajudar naquele serviço. É outra coisa, é uma iniciativa. Agora, se eu não pode ficar, porque a pessoa chegou no culto, irmãos, tem que ter um pregador. Aí eu fico olhando para vocês. Aí tu olha para mim, eu olho para vocês, a igreja olha para o povo olha para o pastor, e aí, pastor, e aí? Não, irmão, hoje quem vai pregar é o pastor Nelson, irmão Francisco e as irmãs. Pronto, direcionar, liderar, administrar. Isso é administração, botar as pessoas no lugar para organizar. Um pastor tem que ter isso, tá bom? Conheço pastores, isso aqui não precisa de formação, isso aqui é pessoa direcionada por Deus. Claro que quem tem uma formação vai ajudar muito mais, tá bom? E uma capacidade intelectual, né? A capacidade intelectual, eu costumo dizer que existem algumas exceções, mas geralmente quando tem as exceções, o Espírito Santo capacita naquilo que necessita, tá bom? Não estou falando que tu vai ter que ser uma pessoa que fala gramática portuguesa ao pé da letra, que sabe pontuar os verbos, que sabe colocar os adjetivos, sinônimos na hora certa, não. Mas Deus, ele capacita, tá bom? E sabe, no mundo intelectual, principalmente no mundo linguístico da palavra de Deus, muitos pastores que eu conheço, o seu português melhorou, sabe por quê? Simplesmente porque eles leram a Bíblia. Só de ler a Bíblia, teu português melhora gradativamente, que tu nem imagina, só lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia. Olha, meu pastor é analfabeto, meu pastor Pedro. Se tu conversar com ele, tu pensa que ele é letrado. Só de ler a Bíblia, o teu português melhora demais, mano. Melhora muito, muito, muito. Tá bom? Porque, para quem não sabe, a leitura é uma das coisas que mais melhora o teu vocabulário. Tá bom? E pastor, eu já vi pastores assim, natos, que vai ter tudo de canetar, pregar, bacana mesmo, sem assim o idioma deles de lá, né? Sim. Até cheguei a me surpreender, porque você sabe que é muito forte, né? Isso. Parente. É porque a gente costuma dizer assim, intelectual, a gente pensa logo numa pessoa letrada, né? Um doutor da lei, mas não é isso, tá bom? O intelectual é aquele que Deus, ele capacita para que ele possa se expressar, pregar, ensinar e administrar a sua igreja, tá bom? Precisa ter uma faculdade, não, vou fazer aqui uma faculdade de letras, né? Ou uma faculdade de docência em português para mim. Não, se tiver, é melhor, tá bom? Mas eu costumo dizer, não é necessário. Por exemplo, eu sou um pregador de povo de língua fácil. Não tem que chegar aqui e ficar falando um bocado de português difícil. Tem que fazer aquilo que a igreja entende. Olha, por exemplo, a minha chefe, ela é advogada, meu amigo, eu disserto alguns textos para ela que ela pede para mim. Meu amado, eu vejo palavras lá, palavras muito difíceis que o direito usa, né? Se eu pegar aquelas palavras e começar a botar no meu dicionário, na minha fala, na minha fala do meu dia a dia, ninguém vai entender nada, meu amado. Então eu gosto de falar o mais português, eu ainda trago para o regional, não falo nem português, eu falo paraense, para ver se o camarada entende, tá bom? Que é o que um pregador tem que fazer. Ele tem que pregar o mais simples possível para que o seu povo que está lhe ouvindo possa lhe entender, tá bom? Não adianta eu querer ficar colocando palavras ou termos teológicos, né? Como a gente está aprendendo aqui, ó. Irmãos, eu agora vou dar uma aula de teologia pastoral. Aí o camarada que passou o dia no Cidade Nova, lotado, veio lá do centro. Tu acha que ele sabe o que é teologia pastoral? Pelo amor de Deus, meu amor. Não tem necessidade, tá bom? De usar alguns termos técnicos que o povo vai ficar voando. Aí às vezes a pregação é linda, mas para quem tem um conhecimento linguístico bom, porque tem palavras que a pessoa não sabe o que significa. Né? Por exemplo, olha a minha igreja lá no Icuí, tem gente que não sabe nem escrever, vou ficar falando difícil para aquele povo?
Não, meu irmão. Falar o mais simples possível. Tá bom? Porque, meu amado, a pregação ela só tem efeito se o povo entender. Se o povo não entender, meu irmão, a pregação não valeu de nada. O povo tem que entender o que tu falou. Tá bom? Isso aqui serve tanto no teu vocabulário, como eu já vi alguns pastores ter na sua dicção. Entendeu? Não tem que ter uma dicção perfeita, não. Tu tem que ter uma dicção que o povo entenda. Eu tinha um amigo meu que ele pregava assim, ó. Ele fazia a respiração dele no microfone. E ninguém entendia nada do que ele falava. Porque ele respirava no microfone, fazia aquele barulho. Então, a gente costuma dizer, né, quando a gente vai estudar literatura, que é ruído, né? O que é um ruído? É algo que atrapalha a comunicação, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse um ventilador barulhento, e atrapalhar a nossa aula, porque todo ruído atrapalha. Então ele mesmo falou: o Senhor está gerando um ruído que está atrapalhando a sua pregação, entendeu? Então tudo isso é importante a gente frisar, tá ok? Esse cantor de metal, né? Isso, não tem condição, tá bom? E na vida espiritual, tá bom? O camarada tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Tem um texto que eu gosto muito, abre aí comigo rapidinho, que é Atos capítulo 6, que é o texto quando vão escolher os diáconos, tá bom? A palavra diácono no original é escravo, servo escravo mesmo, tá bom? Camarada, mas se tu pegar o significado de trabalhar para Deus, só é isso, é servo, escravo, trabalhador, guardião, só é isso. Atos 6, eu acho que é o versículo 3, leia para mim mesmo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Tá vendo? Que aí eram os diáconos, tá bom? Ou seja, boa reputação, está falando de vida moral, tá bom? Aptos a ensinar, ter uma vida intelectual boa, saber ensinar. O que a gente ensina? Matemática, português não, que ensina a Bíblia. O pastor tem que saber falar da palavra de Deus, tá bom? E o que mais? Cheio do Espírito Santo, ele fala, né? Sim. Cheios do Espírito Santo. Então, meu amado, um pastor tem que ter essas qualificações, tá bom? Não tem jeito. Vamos aqui para o ponto 6. Exigências e preparação do pastor. É o que eu falei ainda agora. O preparo acadêmico em geral. Bíblico, geográfico e linguístico, tá bom? Bíblico por quê? 1 Timóteo 2,15 vai dizer o quê? O obreiro, né, tem que estar apto, né, a manusear a palavra de Deus. Então, um pastor tem que ter conhecimento bíblico, tá bom? Não vou dizer que ele vai ser um teólogo, gente, um doutor da lei. Eu digo conhecimentos bíblicos para ensinar o seu povo. Pedro, se tu fosse destaque, o que um pastor tem que ser para ele ser um pastor? Simples. Ele tem que saber falar de Deus, ele tem que saber quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, tá bom? Aí quando eu falo saber quem é Deus, é as características de Deus, não foi que a gente estudou, esqueci o nome, os atributos de Deus, quem é a pessoa de Deus, que é o que a gente aprendeu em teologia, tá bom? Jesus, quem é Jesus, missão de Jesus, quando Jesus veio, Jesus pré-encarnado, Jesus encarnado, o que é a cruz, né? O que é, como vocês aprenderam, o que é expiação, tá bom? O que é o sacrifício vicário? Ele tem que saber isso, por quê? Porque, gente, é isso aqui que salva, é saber o papel de Jesus. Meu amado, Jesus é o tema central da Bíblia, é o tema central, ele está de Gênesis a Apocalipse, Jesus. Ele está por toda a Bíblia, entendeu? E quem é o Espírito Santo, que é o que? A terceira pessoa, né? Que é aquele com quem a gente trabalha hoje. Ele tem que saber isso. Se ele souber isso aqui, ó, já dá para ele ser pastor. Porque ele já vai conseguir pregar e salvar almas, que é o principal fundamento de um pastor, tá ok? E através disso aqui, ó, se ele aprender quem é Jesus, ele vai aprender quem são as características de Jesus. Quem segue Jesus é o quê? Cristão. Cristão é o quê? Pequeno Cristo. Quem segue Cristo se torna imitador de Cristo. Meu amado, é o tema central da Bíblia. Ele tem que saber o básico.
Eu não estou mandando ele saber o que é angiologia, o que é a geografia da Bíblia, quantos anos Davi tinha, quantos anos Moisés morreu de cabeça, saber falar a genealogia da Bíblia todinha. Não, meu irmão. Isso é bom saber, é bom, te dá conhecimento. Tem que saber o básico, tá bom? O básico ele tem que saber. Por quê? Se ele não souber quem é Jesus, como ele vai guiar a igreja dele? A igreja dele vai para onde? Se Jesus é o tema central da Bíblia, se a cruz é o tema central da Bíblia, ele não vai conseguir guiar a igreja dele. Sabe o que vai acontecer? A igreja dele não vai alcançar a salvação, porque ele não vai fazer, a igreja dele não vai ter o quê? Direcionamento para guiar o povo à cruz que leva até Jesus, que é o que tu vê hoje. Aí o que tu vê hoje? Igreja com a campanha Chave da Vitória, né? Igreja, como eu vi na internet, como foi que eu vi na internet, o camarada anunciando uma campanha, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Olha o tema da campanha do... Tu acha que uma igreja dessa direciona para Cristo? Não, meu irmão. Está entendendo? Ele e as ovelhas dele estão sendo direcionados para o inferno, isso sim. Porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, tá bom? Então tem que ter isso aqui, tá bom? Bíblico, geográfico, porque ele, né? Eu creio, meu irmão, que quem é chamado por Deus, ele consegue pastorear em qualquer lugar. Não tem esse negócio, não, eu não me adaptei em Cametá, Deus não me chamou em Cametá. Não. Jesus falou em Atos 1:8, semeis testemunha, Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Não tem esse negócio, não. Aonde Jesus te colocar, meu irmão, tu tem que dar fruto. Não, eu só consigo ser pastor de além inteiro. Se eu for para Baruapé, eu não aguento, porque lá os homens são muito bonitos e as mulheres são muito bonitas. Eu não consigo ficar crente. Pelo amor de Deus, meu irmão. Uma vez veio uma irmã do Rio de Janeiro. Tinha um pastor amigo meu do Rio, ele estava lá com o povo do Rio de Janeiro. E ele falou assim: evangelista, desculpa eu dizer, mas o senhor, assim, do jeito que o senhor o senhor não fica crente no Rio de Janeiro, o senhor não aguenta as mulheres de lá, vão cair em cima do senhor. Eu falei: meu amado, está repreendido esse nome de Jesus. Porque, meu amado, o lugar não pode definir quem eu sou. Quer dizer que se eu for para um lugar onde a prostituição é grande, eu vou virar prostituto. Quer dizer que se eu for para um lugar onde a mentira é grande, eu vou virar mentiroso. Pelo amor de Deus, meu amado, isso não existe. Tá bom? Então, eu creio que um pastor chamado por Deus, independente do lugar de onde ele esteja, ele consegue exercer o seu chamado, tá bom? E linguístico por quê? Tem até um texto aqui que eu anotei, dê aí pra gente, meu irmão, Colossenses 4:6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Lá no Novo Testamento, tá bom? Depois de Atos, vem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Depois de Filipenses. Colossenses 4:6. O que é que diz aí? Ó? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, Toma. para que saibas como vos convém responder a cada um. Tá vendo? Ou seja, linguístico. Tu acha que um pastor, meu amado, eu já vi pastor virar para ovelha e falar, sabe o quê? Tu é burro. Eu já vi pastor falar isso com uma irmã que não estava aprendendo louvor. Tu é burro. Tu acha que isso é coisa de falar com uma ovelha? Aí se a irmã não estiver firmada na A irmã chorou, meu irmão. fosse nela. A irmã foi chorando, porque ela gostava do pastor e ouviu isso da boca de um pastor. Misericórdia. Tu acha que essa palavra é uma palavra temperada? Dizer, meu pastor, Jesus me lava o sangue dele para mim não me sentar. Meu amado, pastores ignorantes, tá entendendo? Pastores que não sabem como falar com as suas ovelhas, pastores que não têm prudência no seu modo de falar, no seu modo, como eu já falei para vocês, eu já fui numa congregação que só de eu pedir licença as pessoas se assustavam. Imagine como eram os pastores de lá. Não é porque eu sou pastor daqui que eu tenho que dizer, sai da frente que eu estou passando. Não, só pode me dar licença, por favor, sim. Faça em nome de Jesus. Isso é uma educação básica, meu amado. Né? Pessoas que têm a palavra pesada, principalmente, pessoas que vieram do mundão, tá bom? Costumam dizer do mundão.
Por quê? Porque lá tinha uma palavra pesada, né? Era o qual é a parada, tá ligado, nananã e tal. Ali vem para a igreja, às vezes ainda tem ainda carrega essa palavra linguística dele, meio ignorante, meio errônea, né? Então, o que ele tem que fazer? Melhor, Senhor, me dá educação, me dá sabedoria, me ensina a falar com as pessoas. Porque isso para mim, meu amado, é falta de educação. A pessoa humilhar uma ovelha, isso é horrível para mim. Quando me falaram isso, eu falei, não, meu irmão, Deus te livre. Isso para mim não é evangelho, tá bom? Um pastor chegar para as ovelhas humilhar, tu não presta. É por isso que tu não cresce em lugar nenhum. Tá entendendo? Eu já vi pastor falar para um irmão assim mesmo. É por isso que tu não consegue casar com ninguém. Isso é palavra de maldição, meu irmão. Tu acha que um pastor tem que ficar falando essas coisas? Eu já vi, meu irmão. Eu já vi, entendeu? Eu já vi. Já vi pastores emprestar sua boca para o próprio Satanás. Né? E aí eu pego para a gente, ó, Deus vai transformar vocês em líderes. Então vocês têm que ter muito cuidado como vocês vão falar com as pessoas, porque vocês podem matar uma. Em vez de usar os lados, né, para abençoar, para amaldiçoar. Vocês têm que, né, saber falar com as pessoas. Tá bom? Por exemplo, eu já tive trabalho até com a minha mãe, para vocês terem uma ideia. Minha mãe, quando ela se converteu, meu amigo, ela tinha uma tal da Bíblia atualizada. A Bíblia atualizada, se tu for ler, ela fala só sem vergonha, adúlteras e adulta. Ela usa um português muito, eu costumo dizer, violento, entendeu? Então ela falava com as pessoas de acordo com aquele português, né? Ela dizia assim, olha, isso é prostituição, na cara da pessoa, assim, entendeu? Tu tá na prostituição, olha, a Bíblia está dizendo aqui o versículo, entendeu? Sendo que tu tem que saber falar, tem que falar, irmã, minha cara, irmã. Isso é um espírito de prostituição, meu irmão. Só tem que ter cuidado, tá bom? Vamos orar para esse sentimento, esse pensamento sair da sua vida, tá bom? Tem que saber falar, gente. Tem que saber, a gente tem que ser pedagógico, saber falar. Né? Por que saber falar? Tu tem que falar no sentido de ensinar, não como se tu estivesse julgando e criticando a pessoa. É que nem uma mãe falando com o filho, mas ela fala, meu filho, não faça isso. Isso não é bom para você. Isso é assim, tu vê que a mãe ela está brigando com o filho, mas ela está brigando ensinando o filho, querendo mostrar para o filho o caminho correto, o caminho certo. É assim que tem que ser um pastor. O pastor ele não tem que chegar assim, olha, tu está só o sangue, tu vai para o inferno. Não, meu irmão, vem cá, você está numa direção errada. Essa direção não é de acordo com a vontade de Deus. Tá bom? Bora melhorar, sente aqui, o que está acontecendo, tá bom? Tem que saber falar. E gente, isso aqui é tão sério, é tão sério mesmo, que a maioria das pessoas que eu conheço, afastadas, tá bom? Afastadas do Evangelho são por causa de palavras, tá bom? Verdade. São por causa de palavras. Eu mesmo me afastei da igreja por 25 anos por causa de um pastor. Ele não era pastor, né? Ele foi consagrado depois de muitos anos pastor. Sim, né? Mas não era pastor na época, né? Ele tomava conta das igrejas, ele é um cara muito eloquente. Fundou muita igreja, entendeu? Assim, abriu muita igreja. Mas não vigiou das suas palavras. Muita alma, assim, ele pregava muito e a gente, nessa época, eu ainda era adolescente, né? Sim. Aí eu fui trabalhar para ele. E um certo dia, eu trabalhei 2 anos para ele. Um certo dia, ele falou de uma maneira que isso foi a gota d'água. Do jeito que eu estava, eu larguei o emprego, eu fui andando para casa, daqui na cidade não, lá para o Jardelândia, onde eu morava antigamente. Sim. E abandonei emprego, eu abandonei emprego por 20 anos. Até uns anos atrás eu tinha muita mágoa dele, eu não queria nem saber, sabe? Só que ele continuou na igreja e continuou na palavra, tudo isso. Sim. Ele errou, né? Sim. Ele errou, não quer dizer que ele era foi um mau pastor, foi não. Sim, foi infeliz naquele momento. Foi infeliz naquele momento e feriu uma alma ali que. Sim. Entendeu? Sim. Aí depois disso Deus fez a obra, e eu, graças a Deus, voltei para a igreja de novo, estou aqui, não tenho nenhuma mágoa dele. Graças a Deus. É incrível assim como Deus trabalha na nossa vida, porque eu tinha muita mágoa do meu pai também, sabe? Mágoa, eu não queria ver meu pai de nenhum.
Ele foi trabalhando, hoje eu vivi em paz com ele. Graças a E a Deus. mesma coisa desse pastor, eu não vi mais ele. Uma vez eu me encontrei com ele acho que ele me reconheceu, mas eu não tenho mais aquela mágoa dele. Sim. Até porque se eu tivesse mágoa, eu não podia estar frequentando igreja e nem estar querendo. Não havia conhecido o Evangelho verdadeiro. O Né? Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho verdadeiro é o que E transforma. a gente vigia nessa palavra muito bom. Eu até falei para minha esposa, nessa época de ser agora, minha esposa ela foi católica há muitos anos. Sim. Né? A mãe dela é católica mesmo assim. Então hoje ela já é crente, a minha esposa tudo. Então nessa semana ela falou muita coisa assim, tipo assim, porque não vamos por aqui, porque por aqui vai passar santinho. Aí eu rebati isso, olha, não é santinho. Não sei se está errado. Sim. E o que é? É a imagem. A imagem vai passar por aqui. Sim. Não é a santinho. Aí depois a gente viajou e falei, lá no interior aconteceu a mesma coisa. Eu falei para você que não é santinho. Ah, tá. Desculpe. É o termo que ela usou por muito tempo, né? É o termo que ela usou por muito tempo, Sim. né? Então, assim, para mim, rebater ela assim, aquilo, eu tive que falar assim. Sim. Mas eu falei com Uma forma pedagógica, né? forma pedagógica, para ela não. É aquela coisa que eu falei pra vocês. É uma diferença a forma pedagógica. Uma coisa é eu virar pra uma esposa e dizer: tu tá doida, mulher, para de falar isso, entendeu? E outra coisa é a gente tentar ser pedagógico, né? Falar com ela, tipo, ensinando. Você sabe que não é assim. Para tentar parar de chamar assim, entendeu? É a diferença. Então, como o senhor acabou de falar, ó, tá vendo como a palavra ela machuca? Então, Pedro, e se eu errar? Por exemplo, eu já errei com a ovelha, tá bom? Eu já errei. O que eu fiz? Eu fui até a ovelha e pedi perdão, entendeu? Pedi perdão. Uma vez eu errei com o presbítero, eu achava que ele estava fazendo uma coisa, eu fui lá, chamei a atenção dele, ele falou: não, Pedro, eu estava fazendo isso. Na mesma hora eu falei para ele, levantei, mas o senhor me perdoa, em nome de Jesus, que eu errei com o senhor agora. Né? Eu fiz um pré-julgamento com o senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Ele: não, Pedro, eu te perdoo. E a gente se abraçou, pronto, já morreu ali. A gente não tem que ter a vaidade, gente. Não. O perdão a gente tem que libertar. Eu já pedi perdão acho que umas 4, 5 vezes para a ovelha, porque eu senti que eu errei, entendeu? Como somos seres humanos imperfeitos, tá bom? Por exemplo, assim como ele errou com o Senhor, talvez qual foi o erro dele? Não ter ido atrás do Senhor, né? Não foi atrás do Francisco. O que aconteceu com o Francisco? Francisco sumiu, vou atrás do Francisco. Francisco foi eu, me perdoe, eu errei, me perdoe, pedi perdão, tá bom? Porque, meu amado, um dos maiores amores que tem na Bíblia não é falar em línguas estranhas. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. É o amor, meu amado. Quando o amor, meu amado, se manifesta, meu amigo. Às vezes, pastor, você não sabe como é que eu estou no tempo. Isso. Aí você vem com uma palavra Isso. e eu não. Às vezes pessoa já tá você vai dizer a destruída. mesma palavra e eu estou ali. Então Isso. eu costumo muito analisar o que eu vou falar, porque palavras elas não voltam atrás. E isso Elas acontece até no primeiro relacionamento. ferem ou cura, Isso. né? Então a gente tem que pensar bem. Outra situação que aconteceu bem recente agora, né? O pai do meu primo faleceu. Ele é evangélico, ele é Cidade de Deus. Aí foi pedir à igreja para velar o corpo do pai dele. Meu Deus. Né? Aí o dirigente do pastor não aceitou velar lá o corpo do pai dele, porque parece que o pai dele não era evangélico, né? E aí? Aí ele mesmo ele sendo evangélico, o filho, ele ligou com um amigo dele que era responsável pela igreja católica lá, Sim. né? E de 10 minutos ele resolveu o problema dele, levou para a igreja católica para lá. Aí eu conversando com ele, não sabia, ele me disse que ele largou a igreja, não está indo para a igreja. A situação feriu ele, né? O cara desse dirigente do pastor não está indo para a igreja. Eu disse: mas então a mulher, não, ela está indo. E tu, como é que vai ficar assim? Eu vou procurar outra igreja para mim, mas eu não quero mais ir para a igreja desse cara. Ó, não é nem pastor, mas é um cara. Esse cara. Aconteceu isso esses dias também. Aí eu disse: olha, a única coisa que tu tem que fazer é orar. Não sei se porque foi a já é a segunda igreja que ele troca de igreja porque ele não se dá bem. Aí fui lá no comitê. É. Não é toda igreja. Aí eu acho que é falta de misericórdia, entendeu? A pastora deixa. É. Porque o que acontece, gente? Tem igreja que só vela membro, né? Só vela A membro. igreja Foi o que eu caso pregava dele. era assim, só menos. Aí o que Foi o acontece? dele. Só que aí eu acho que é falta de misericórdia, Eu até entendeu? procurei falar com Eu outra acho que é pessoa uma lá, né? oportunidade, né, ali de ganhar Isso. almas, né, pastor?
Eu até procurei falar Eu com a vejo dessa pessoa lá, forma. aí ele falou assim, não, é porque como ele não era membro da igreja, não era evangélico, Agora que a igreja mostrou o amor dela, né? ele podia acender. Momento difícil para Aí uma eu pessoa. familiaria aí, eu ia querer acender vela, ia querer rezar Ave Maria lá e tudo, sabe? Mas era uma questão de fácil. Acender vela não, né? É. Acho que é uma questão de uma comunicação. Né? Isso. Lá na igreja a gente também abre para todo mundo. A gente só fala, irmão, que é uma igreja, também evangélica. Bora só tentar seguir os padrões evangélicos. Se quiser fazer o Ave Maria, as orações, as religiões de vocês podem fazer lá antes de. Que dá para fazer antes de descer a cova lá, né? Tipo, antes da pessoa descer, bora fazer uma Ave Maria aqui, A na São pastora, ela Católica. deixa, mas ela bota os prós. Isso, tem que É, ter. ela bota. Porque nós temos Nem nossa vela, nem regra, nem nossa santo, É, não pode ter. Aí lá na igreja o pastor manda botar uma água, ele manda limpar o banheiro, ele te dá disponibiliza a água e o banheiro para demonstrar mesmo um amor ali, entendeu? Porque a gente sabe que o pessoal está. Sim, verdade. Então é um momento de misericórdia, mas como a gente bota os prós também, tá bom? Tem que ter esses Vou prós. falar mais um pouquinho aqui, pastor, eu estou a fim de falar. Olha, eu viajei aqui pro interior, né? Então a gente foi assim para relaxar um pouco, não foi nem para sair de si, essas coisas. Só que quando eu cheguei lá, eu fui para casa de pessoas católicas que são envolvidas com a igreja mesmo, né? Igreja católica lá, amigo nosso, primo, né? E eu acabei assim me envolvendo de certa parte no trabalho da igreja deles, porque o carro que a gente foi serviu para eles. Né? Emprestou para ele. Prestou para eles. Eu até fui na igreja católica com ele lá, buscar uma pergunta para levar em outra igreja para fazer a procissão dele, né? Porque ele me pediu, né? Eu não sou desnegado. E na hora que eu estava dentro do balcão dele lá, chamaram para rezar, né? Assim. Foi? Foi. Aí bem sabe, cara, daí fizeram a roda da mão lá. Aí primeiro um rapaz lá fez uma pequena reza que eu nem memorizei muito, né? Aí depois bora rezar o Pai Nosso. Aí rezaram o Pai Nosso, eu rezei, né? Porque a gente reza o Pai Nosso. Sim. Bíblica, né? Bíblica. Aí depois uma senhora lá puxou a Ave Maria. Quando ela puxou a Ave Maria, eu estava na roda. Mas quando ele puxou a Ave Maria, eu comecei a orar, sabe? Eles orando a Ave Maria, não é uma falta de respeito, eu acho que é uma falta de conhecimento que eu tive ali e disse, não posso fazer a Maria. Sim. Entendeu? Aqui, A gente se cala, né? A gente se cala. Fiquei orando assim, e até pedindo pela vida dele. Lá. Eu passei muito, como eu cresci na igreja, eu passava muito disso no futebol. Porque eu jogava bola com os times, a galera puxava a Ave Maria, eu ficava calado. E quando era Pai Nosso, eu orava. Né, tipo, joguei sub-13, sub-15, campeonato. Aí geralmente o treinador puxava Ave Maria e Pai Nosso, né? Eu ficava calado no não falava. Quando eu estou no velório de pessoas católicas, a gente respeita, faz o velório, mas a Ave Maria eu fico caladinha. Eu não vou me levantar no meio do velório, idólatras, vamos pro inferno. Não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Pode? Eu falo que a gente tem que ter muita A gente tem que saber a forma Sim. certa de evangelizar. E às vezes tu ganha a pessoa nisso. Sabe por quê? A família sabe que o Senhor é cristão, que o Senhor não acredita. E talvez no final a gente pode dizer, o Francisco ajudou a gente, demonstrou amor, compaixão e misericórdia, mesmo não sendo católico. Foi o que ele falou lá, ele é o coordenador da igreja lá. Sim. É uma pessoa muito envolvida. Pô, a igreja que ele vai, aí eu falando assim para minha esposa, tu já imaginou um rapaz desse numa igreja evangélica? Né? O que ele pode fazer, O que né, meu ele irmão? pode fazer, né? Pode voar. Aí, te ajudou e tal. Aí agora quando a gente veio sair lá, ele disse, olha, muito obrigado. Vocês, se não fosse vocês aqui, eu não sei o que seria de gente, vocês ajudaram bastante demais mesmo. Tem uma semente lá, entendeu? Eu disse, não te preocupa não, isso aqui é para eles. Aí o que aconteceu? Lá o Senhor não pregou a Bíblia, o Senhor não orou, o Senhor não expulsou nenhum demônio. Mas lá o Senhor plantou o amor de Jesus Cristo de Nazaré. Dentro do carro, conversando com ele lá, eu estava falando assim, olha, estou fazendo curso de teologia, a gente começou pastoral agora, ele falou assim, tenho muita vontade de fazer o curso de teologia. Mas procurando não fazer. E pastor Pedro? Um curso ele pode ter uma visão diferenciada. Sim. Porque, assim, nós evangélicos não fazemos o mesmo movimento que o católico faz com Maria. Nós não fazemos
com Jesus. Você já Acontece. parou para pensar nisso? Sim, eu falei. O movimento que atrai mais de 1 milhão de pessoas, e quando nós, evangélicos, não fazemos um movimento desse para aquele que morreu por mim. É verdade. Isso é verdade mesmo. Eu fiquei nesse ciclo pensando sobre isso, sabe? Sim. E é um movimento que atrai pessoas do mundo inteiro. É. E nós, como Virou até crentes, ponto turístico, né? não é verdade? Esse mesmo casal, pastor, ele tem um filho que o médico disse que ele não ia ter mais saúde, ele nasceu com um reumatismo muito bravo no joelho, entendeu? De manhã, quando ele acordava se arrastando, né? Conforme ele ia esquentando o corpo dele, ele ia voltando, Firmava o pé. assim. Então eles foram em várias médicos, fizeram muita coisa, muito. Diz que o médico chegou a dizer para ele que não tem cura. Essa é uma doença que não tem cura. Ele vai ter esse resto da vida, ele não vai jogar futebol, ele não vai andar bem direito. Não tem cura. E eles eram católicos, eles iam para a igreja, mas não eram assim bem. Aí ele fez um voto com Deus, ele é a esposa dele. E ele era um cara que bebia todo final de semana. Cheguei a beber com ele todos os dias, né? E bebia muito, era minha família, bebia muito assim, entendeu? Aí ele fez um voto com Deus, disse que ia parar de beber, se deu o braço dele. Ele parou de beber. Eu lembro muito bem, no final de ano ele estava dizendo para mim, esse é o último dia que eu estou bebendo. Não posso. E ele cumpriu, né? Eu não posso falar meu voto, ele falou assim, na mensagem dele sobre tudo que é. Parou. E o filho dele hoje está com Deus fez um milagre, né? Deus faz milagre. Muita fé. Não, aqui deveria ter um ato, o ato que deveria ter essa intenção, tipo, Síria era a marcha para Jesus, entendeu? Mas virou político, né? Virou É político. verdade? Virou político, né? E a divisão da igreja, se é a quadrangular que reúne, se é a quadrangular que Na fica, verdade, é isso que fica responsável, aí a Assembleia não participa. Aonde ainda funciona é em São Paulo. Em São Paulo eles se Lá na unem minha mesmo. cidade, a nossa igreja fazia um movimento, cadê a Assembleia? Procurava um gatinho ligado. Lá em São Paulo as igrejas se unem. Eu acho que é porque é a vitrine maior para dizer que estão juntos, entendeu? Aí tu vê lá Cila Malafaia, tu vê todo mundo, tanto a do Rio como a de São Paulo, que passa até ao vivo no YouTube, que é a que funciona ainda, entendeu? Então, mas tem ano que é mais baderna do que palavra. Teve um ano bom que ficava pregado no meio e foi uma bênção. Agora tem ano que só Jesus na Mas aí causa. eu vejo assim, pastor, que não centraliza igual o Pará, entendeu? Não. O Pará tem uma centralização da Maria e da Santa deles, que eu respeito, porque eles também não têm conhecimento que a gente Sim. tem, né? Então a gente respeita. Porém, assim, eu sempre falo, Deus quer todos, mas não quer tudo. Com certeza. Né? Eu uso muito essa frase. Então, o que eu vejo que nós somos acomodados naquilo que Jesus fez por mim, por você, Sim. enquanto Maria não fez nada por mim, né? E aí? É complicado, né, gente? É complicado. Virou uma coisa cultural, né? Talvez seja o movimento mais forte da Igreja Católica. Tem atores, tem não sei quem, não sei Vem gente de fora, participe e tal. Então, pra gente, deveria ser o mais próximo à marcha para Jesus, entendeu? Quem sabe a gente até consegue organizar um movimento desse, entendeu? Por exemplo, a gente faz parte da FIEP, né? Aqui. Sim. Então, a FIEP são igrejas independentes, entendeu? Se eu conseguir unir as igrejas independentes, todinha. Mas tu vê na própria FIEP, tu vê algumas dificuldades, tá bom? Tem pastor que não tem a visão, não gosta, não vai, tá entendendo? Então, é por isso que é tão difícil, entendeu? Porque a Igreja Católica, tudo que tem organização é mais fácil. A Igreja Católica praticamente é um núcleo que guia todo o povo. Sim. Se o Papa falar para cá, todo mundo vai para cá. Se o Papa falar vai para cá, todo mundo vai para cá e ninguém questiona. Quem questiona nem chega, né? Não cresce esse questionamento. A igreja evangélica não, são várias lideranças, vários presidentes, vários pensamentos diferentes, várias teologias diferentes dentro da própria cristã. A igreja católica não, é aquela teologia, é aquele pensamento e eles conseguem o quê? Direcionar todo mundo naquilo. Por exemplo, ninguém vai lá questionar o Papa, ninguém que vai questionar um padre que está lá, porque todos estão na mesma visão e na mesma direção, que é bíblico.
o que tem a mesma visão e a mesma direção vai para frente. Pastor Edir Macedo é assim. Isso. Né? O Universal só é o que é porque eles têm a mesma visão, né? A Igreja dos Mormons. Isso. E a própria Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus só tem 110 anos de história porque eles estão na mesma visão, entendeu? E qual é a dificuldade dessa igreja pequena crescer? Não tem a mesma visão. Muito difícil tu botar, por exemplo, a maior dificuldade que eu tenho na minha igreja é criar um padrão dentro dela, entendeu? Para que o povo possa seguir e venha frutificar e venha continuar. Por exemplo, a igreja em célula é um padrão. É aquele padrão, tu vê? De uma igreja em célula. Então tu vê que funciona. Mais de 1000 membros. Sim. Congregantes. Então por que funciona? É um método. Eu liderava a célula, então eu posso falar um pouco. Todo mundo era no mesmo pensamento. No mesmo pensamento, meu. E aí, por isso que funcionava. É por isso que Se fosse cresce. pensamentos diferentes, não ia funcionar. Como olha, Adventista, irmão, já foi da Adventista, não foi, irmão? É um pensamento solar, meu irmão. É por isso que todas as igrejas que são grandes hoje foram igrejas que cresceram em um só pensamento. Só que quando fala de evangelho, aí tem várias vertentes. Aí é difícil tu unir todos esses ministérios, entendeu? Católica não. Tem poucas vertentes, aqui tem são pequenininhas. Católica mesmo é Vaticano, é o grandão. Então é mais fácil para eles organizar aquilo ali, entendeu? Que é todo mundo na mesma direção, na mesma visão, né? naquela mesma visão, entendeu? Por exemplo, hoje ia funcionar se cada igreja grande fizesse uma com sede. Por exemplo, quando a Assembleia de Deus faz um congresso no centenário, meu amigo, é uma bênção. Quando a quadrangular vai na Catedral da Família e se reúne, é uma bênção. Tá bom? Lá quando a Adventista faz os escoteiros lá, que eles organizam, é uma bênção. É igual você está falando, cada um no seu mundo. Isso. O evangelho é cada um no seu mundo. Aí, para o evangélico pegar essa proporção de 2 milhões e meio de pessoas, como no Sírio tem, aí ia ter que unir todas, entendeu? Ia ter que unir todas, aí eu consegui. Aí é difícil, por quê? Porque o Samuel Câmara ia puxar para o lado, o Comiadeb ia puxar para o outro, a Deus e Amor ia puxar para cá. Aí o Samuel Câmara dizia, a gente joga uma fumaça. Aí a Deus e Amor dizia, então não participe. Entendeu como é difícil? Entendeu? Então é complicado por causa disso. É muito complicado. Porque visões teológicas diferentes. E aí é por isso que o evangelho talvez não consiga fazer. Tá bom? Então, voltando para cá, para a gente encerrar, é o preparo acadêmico em geral. Bíblico tem que ter bíblica, geográfico, ou seja, ele tem, eu costumo dizer, se acontecer com vocês de ir para um lugar que vocês não conhecem, tentar estudar um pouco o lugar, tá bom? Estudar como? Ver quais são os maiores problemas da área. Por exemplo, se eu for pastorear numa área vermelha, qual é o maior problema? Tráfico, criminalidade. Já sei qual é esse problema que eu vou ter lá, né? Se eu for para um lugar, por exemplo, onde tem uma festa muito forte no interior, e vocês falam viagem no interior, por exemplo, Cametá tem uma festa. Qual é aquela que tem o Festival da Açaí? Festival do Açaí. Garapé Mirim, né? Tem Garapé Mirim. Tem os interior que tem umas festas grandes. Sim. Então tu já sabe que tu já sabe que tu vai pastorear num lugar desse, tu já sabe que aquele é um problema de lá. Por exemplo, eu conheço um pastor aqui que é de Cametá, pastor lá. Ele falou, Pedro, tem uma dificuldade lá grande que os avós têm relação com o neto e tem filha, normal lá, entendeu? Que para nós é um absurdo, que alguns interior, lá no mais ilhas de alguns interior é normal, entendeu? Então, olha o trabalho que tu vai ter. Então, tu tem que te preparar geograficamente, tu já sabe o território onde tu vai. É muito forte na prostituição, é muito forte na criminalidade, é muito forte na mentira, né? É muito pastor falso, é muito mestre falso. Então eu aconselho a gente o que? Se preparar para o lugar onde eu vou, já sabendo aonde eu vou estar entrando e sabendo que Deus vai me preparar lá, tá bom? Melhorar nossa dicção, tá bom? Nosso vocabulário linguístico, tentar ser pedagógico. Nossa palavra tem que ter um tempero, gente. Não tem que ser ignorante. Temos que saber falar, direcionar, ensinar, como dizer, como dirigir, como orientar, tá bom? Meu amado, um pastor que tem isso, meu amado, eu falo isso por experiência própria. Tu já se torna muito diferente dos outros, muito diferente. Muito diferente. Tem pastor que só sabe mandar, meu amado. Só sabe, pra cá, é assim, porque Deus está na minha vida, e se ninguém gostar,
Que se veja com Deus. Eu já vi pastor falando isso, falo, meu Deus do céu, que negócio é isso? Jesus não falou isso, meu amado, e um cara quer chegar aqui no altar e falar isso. Eu não vejo Jesus dizendo assim, meu irmão, olha, eu sou o cara, vem bater de frente comigo. Nem Jesus fez isso, meu amado, e a pessoa, o pastor vai fazer às vezes. Então não, gente, não se exalte, tá bom? Reconheça que você é dependente de Deus, saiba falar com as pessoas, tá bom? Busque o conhecimento bíblico. Ele fala aqui também o preparo teológico, que é o que você está fazendo. Conhecer o princípio de quem é Deus, quem é Jesus, quem é a cruz, quem é o Espírito Santo, né? Um tema central da Bíblia que é Jesus, o que salva, o que não salva, tá bom? Então essas são exigências para uma preparação pastoral, tá bom? Eu sou bom de Bíblia, mas eu não sei lidar com as pessoas, então a gente tem que pedir direção para Deus. O Senhor me ensina, tá bom? Eu costumo dizer que se eu fosse classificar o chamado pastoral, é de humanas. Tu trabalha com humano diretamente. Tu trabalha com humano diretamente. E é humanos. Olha, eu já falei com ex-prostituto, ex-assassino. Pessoa, tu conversar com um camarada que ele fala assim, Pedro, eu já matei 23 pessoas. Eu não consigo dormir. Tá entendendo? Eu sinto o gosto de sangue na minha boca. Conversar com pessoas assim, como eu já conversei, já tive ovelhas assim. Entendeu? Pessoas que já estuparam, Pedro, eu já estupei uma mulher e isso me perturba até hoje, né? Então, tipo assim, pessoas que já fizeram coisa, mulheres que já foram abusadas, já pensou? Tá entendendo? São traumas que a mulher leva para a vida toda, né? Aí é só Jesus, a pessoa não esquece, mas Jesus cicatriza, tá bom? Eu costumo dizer que é que nem uma cicatriz mesmo, tá aqui, ó, tá a marca dos pontos, tu até lembra da dor, mas não sente mais, porque cicatrizou, tá bom? Lembra, mas não cicatriza. E tudo tem um propósito. Eu costumo dizer, por exemplo, mulheres que foram abusadas, eu falo, se Deus, né, que tipo assim, está no controle de tudo, Ele deixou, tem que tentar converter essa maldição em bênção. Usa essa experiência desagradável para te virar uma ministra para pregar esse tipo de mulher, para ganhar essas meninas que passam pela mesma situação, entendeu? Então a gente tem que converter essa maldição em bênção, tá bom? Pegar aquilo que eu fui machucado, me curei, então eu vou mostrar para essas meninas como elas podem se curar também. No mesmo remédio que eu encontrei, eu vou pregar para elas, tá bom? Mas a própria pessoa, às vezes, né, pastor, quando ela toca no assunto, ela mas não é fácil, imediatamente ela sente o desejo de chorar. Porque às vezes não foi curada. Exatamente. E eu tive numa família, agora essa semana, os clientes nossos aí, a gente conversando, porque geralmente o pessoal assim do município tem a família grande, né? São 12, 13 pessoas, 14, né? Então assim, aí ela veio para se operar aqui em Belém, porque ela já tinha 7 filhos do rapaz, né? Aí eu disse assim para ela, mas por que tu não pediu para ele fazer vasectomia para ele se operar? Aí o sogro dele disse assim, pois é, tu tinha que pedir era para ele. Tem cara que não sabe o que é isso, né? Aí ela disse assim, eu realmente vou operar, já chega, tá bom nos 7 e tal, não sei o que. Aí a conversa foi avançando, aí ela chegou nessa parte. Eu não deixei nem mais assim ela concluir para ela não chorar, né? Já se sentiu mal, né? Mas assim, aí eu mudei logo o cenário, eu disse, mas olha, tu foste molestada pelo teu padrasto. Tu não tem mais hoje a tua mãe, ela faleceu. Mas é o seguinte, tu tem agora um pai e uma mãe, tu ganhou o teu sogro e a tua sogra, eles são teus pais agora, entendeu? O teu marido tá contigo, tá nessa caminhada, os teus filhos é uma bênção agora na tua vida. Sim. Tu tem que esquecer isso, sabe? Aí ela, não, às vezes, sabe, dá aquele nó e tal, às vezes eu sinto, mas eu já estou sim curada. Aí imaginando, né, a pessoa quando fala assim, que ela vai chorar, ainda não... Para curar mesmo não é fácil, é Jesus mesmo, não tem jeito. Jesus, isso daí, eu costumo dizer, é levar a pessoa para oração, bora orar, que é o Espírito Santo, é só Ele, porque eu costumo dizer, só quem passa sabe, né, meu irmão? Só quem passa sabe, tá bom? Então, gente, praticamente é isso, a gente vai parar por aqui, tá bom? Segunda-feira a gente vai falar do pastor e a sua família.
Isso aqui é bem legal, tá bom? Muito bom essa parte. A esposa, os filhos, o lar, tá bom? O relacionamento com a sua família, a sua vida pessoal com Deus, tá bom? Então a gente vai falar um pouco aqui da família. Isso aqui também é muito importante, tá bom? Conheço muitos pastores que ganham almas e almas e almas, mas perderam a sua família. Tá bom? Então, não falte, é muito importante. Por exemplo, eu sou casado, não tenho filho, mas o meu casamento não. Mozão, bora dar uma volta, mozão, bora viajar, bora no cinema, bora, porque a minha esposa é no ministério também. O profeta ele foi mudo. Perdeu os filhos, né, meu marido? Então é complicado. Então, gente, a tua família é o teu ministério, tá bom? Então a gente vai falar disso na próxima aula, amém? Vamos ficar de pé. Muito bom, tá bom? Como são matérias que tem alguns versículos, só é bom te contar essas experiências, tá bom? Porque traz exemplos pra gente, tá bom? O irmão aqui trouxe exemplos de palavra, a irmã trouxe exemplos, a irmã trouxe exemplos. São exemplos que a gente vê que realmente é necessário um pastor estar apto, se preparar e buscar esse conhecimento em Deus. Tá bom? Vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite de aprendizado. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa cada casa, cada família, cada lar. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Repreenda, Senhor, todo e qualquer mal. Graças nós te damos por estar aqui nesta noite aprendendo a tua palavra. Que o Senhor possa capacitar cada um de nós no chamado, Pai, que tu tem para cada um dos meus irmãos. É que eu te peço, eu te agradeço nesta manhã. Amém. Nesta noite, perdão. Tem hora que eu falo manhã, tem hora que eu falo tarde, tem hora que eu falo noite. Tem hora que eu não sei nem que horário que eu estou.